Fala pessoal, tudo bom? Minha gente, eu sou o professor Diego Mendonça, sou o seu professor de Física. Eu quero sempre aqui na luta com vocês entregar o meu melhor para que você possa ter sucesso no objetivo que você tiver, seja passando concurso público, vestibular, que é um concurso público, né, também. Então, hoje a gente vai discutir sobre um tema, pessoal, que é um tema muito importante, porque ele, primeiro, é recorrente em provas. Segundo, ele conceitualmente, ele pode acabar te pegando se você estiver desprevenido, né? Se você não tiver com todo o conhecimento, com todo o arcabouço de informações sobre o tema, que eu te prometo que não vai ser nada demais ao final do nosso encontro aqui. Você vai até torcer, espero que você faça isso mesmo, torcer para que caia uma questão desse tema na sua prova. E é um tema que tem um lado muito bom, que é um tema que é muito receitinha de bolo. E eu quero te mostrar, claro, essa receita, porque você que quer passar, você tem que estar preocupado em ser objetivo, ser prático, para poder acertar as questões do tema, tá bom? Então hoje a gente vai discutir, minha gente, sobre forças numa trajetória curvilínea. Mas eu quero começar te convidando a relembrar um pouquinho sobre a primeira lei de Newton, sobre a inércia, para que a aula de hoje faça muito sentido para você, tá bom? Então fica ligado em todos os detalhes, presta bem atenção nas informações que eu vou te passar, para que você, se você encontrar uma questão, seja de conta ou uma questão conceitual, você acerte e aí depois a gente vai comemorar aí a sua aprovação, tá bom? Então, minha gente, a primeira coisa, vamos relembrar aí sobre a primeira lei de Newton. E por que é tão importante eu relembrar a primeira lei de Newton? Porque para a aula fazer muito sentido, é importante que você lembre o conceito de inércia, ok? Então, vamos começar a falar sobre a inércia. Então, primeiro o seguinte, a primeira lei de Newton nos garante o seguinte, que um corpo, se ele não tiver submetido a uma força resultante, ele tende a manter o seu estado cinemático. Diego, eu não estou bem lembrado como é que é isso aí. Pronto, então deixa eu relembrar. Então, para começar, vamos para a obviedade. Se um corpo estiver parado, ele tende a ficar parado, a não ser que alguém aplique uma força resultante. Então, veja que isso é bem óbvio, né? Nenhum estudante, na hora que eu estou falando sobre isso, tem dificuldade de entender isso aí, porque realmente é uma coisa bem óbvia. O problema, pessoal, e aí eu quero lembrar para você que eu falei muito, bati muito forte nessa tecla, quando eu gravei a aula falando sobre a aplicação das leis de Newton, é quando eu falo a seguinte coisa, que um corpo, quando ele está em movimento, ele tende a manter o seu movimento, a não ser que uma força resultante haja sobre ele. Então, muito estudante tem dificuldade de entender a lógica desse negócio, porque o cara pensa no cotidiano da gente, e isso é óbvio. Por exemplo, se você aí na sua casa, você pegar um objeto, jogar no chão, esse objeto vai andar e daqui a um pouco vai parar. Mas, gente, pare para pensar. O corpo ele só parou porque tinha uma força atuando sobre ele, no caso o atrito. Se não fosse o atrito, vamos então imaginar esse cenário. Vamos idealizar a situação. E aí você pode dizer, mas Diego, poxa, mais o mundo que eu vivo é o real, não é o mundo ideal. Mas, gente, a ciência, ela precisa dessas idealizações, para que a gente possa entender bem os conceitos que nos são ensinados. E como eu te falei, nesse encontro aqui, o que eu quero é ser objetivo. Mas por que eu estou, então, falando tão forte dessa parte conceitual? Porque, olha, já vou te explicar por que é que eu estou querendo que você entenda bem esse negócio, por que eu quero realmente que você faça esse esforço de idealizar a situação. Porque veja como seria fácil pegar um cara desprevenido. Então, por exemplo, se eu dissesse assim para você, vem um corpo andando em linha reta, e daqui um pouco esse corpo alterou sua trajetória. Se eu fizesse a pergunta assim, esse corpo mudou de velocidade? Aí você poderia parar e dizer assim, não sei. Quanto é o valor da velocidade dele? Não sei, Diego, não sei te responder. Mas, gente, não precisa nem você saber o valor da velocidade. Eu nem falei sobre o valor da velocidade, mas você pode ser taxativo e afirmar que esse corpo, sim, ele alterou sua velocidade. Porque para alterar sua velocidade, pessoal, não significa dizer que um corpo precisa acelerar ou frear. Acelerar e frear são possibilidades. Mas um corpo pode alterar a sua velocidade alterando, por exemplo, a sua trajetória. E, Diego, não estou entendendo bem isso não. Gente, se eu, por exemplo, estou dentro do meu carro, pego o volante e viro o volante, eu já estou alterando a velocidade. Eu nem sei nada sobre o valor. Eu nem estou falando do velocímetro, eu não sei o que aconteceu com o velocímetro, mas eu posso garantir para você que a velocidade muda, porque, pessoal, a velocidade é um vetor. Dizer que a velocidade é um vetor quer dizer que eu tenho que me preocupar com três coisas, lembra? Chama-se módulo, que é o valor,
mas também a direção e o sentido. Então, ao mudar a trajetória, eu estou mudando sim a minha velocidade. Eu estou mudando em direção e sentido. Ah, é porque eu estava pensando no valor. Esse é o tabu que eu quero quebrar na aula de hoje. Então, volta àquela ideia do cenário ideal. Vamos imaginar um chão perfeitamente liso, ou seja, que não oferece atrito nenhum, e vamos imaginar que fosse um ambiente de tamanho infinito, certo? Que eu vou jogar um objeto nele e vamos ver o que é que vai acontecer com esse objeto. Então, lá vai. Vou pegar o objeto, joguei o objeto no chão. Então, o que é que vai acontecer com esse objeto? Agora ele vai ficar andando em linha reta, nem vai acelerar, nem vai frear e também não vai alterar sua trajetória. Então, isso quer dizer que ele vai manter sua velocidade em módulo, mas também em direção e sentido. Aí, como é que a gente chama esse movimento? A gente chama esse movimento de movimento retilíneo uniforme. Então, gente, um corpo, quando ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, inércia, a não ser que uma força resultante haja sobre ele. Então, por exemplo, se o corpo estiver andando e eu empurrar esse corpo, ele pode acelerar, ele pode frear, mas o que eu quero discutir com vocês na aula de hoje não é nem acelerar e frear, são possibilidades, mas eu quero discutir sobre a mudança na trajetória. Então, pessoal, a nossa discussão aqui é, e se um corpo estivesse andando em linha reta e daqui um pouco dobrasse, mudasse a trajetória? Então, você pode afirmar que sobre esse corpo atuou uma força resultante, que a gente já vai chamar de força resultante centrípeta. Então, a força resultante centrípeta é aquela responsável por alterar a trajetória de um corpo, sacou? Então é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. O que eu quero já de saída quebrar com você. Mudar a velocidade, mudar de velocidade, não necessariamente significa dizer mudar o valor da velocidade. É uma possibilidade. Mas o valor da velocidade pode não mudar, olha lá, o valor da velocidade pode não mudar e ainda assim a velocidade pode mudar. Como? Alterando a sua trajetória. Lembra que lá na aula sobre leis de Newton eu falei do Superman? Eu falei para vocês que o Superman, ele é um cara muito super mesmo, porque de saída ele quebra a primeira lei de Newton, que é a inércia. Porque o Superman tá lá voando, ele acelera, mas como é que ele acelera? Só poderia acelerar se uma força resultante agisse sobre ele. Da mesma forma, se ele estivesse lá voando e parasse, freasse, só se uma força resultante agisse sobre ele. Mas também, gente, quando ele altera a sua trajetória. Então, veja como é importante você entender tudo que eu acabei de falar, tá bom? Então, vamos começar, então, discutindo exatamente sobre isso aí, ó. Forças numa trajetória curvilínea. Então, quando a gente fala de forças numa trajetória curvilínea, a gente está discutindo, então, que um corpo está constantemente alterando a sua trajetória. Ele está o tempo todinho mudando a sua posição. Então, pegue esse corpo aí que vocês estão vendo aí, ó. E aí você consegue então imaginar que para cada momento aqui, olha, se o vetor velocidade apontar nessa direção, tá? Eu estou imaginando que então o cara está se movimentando no sentido horário. Então deixa eu mostrar aqui, deixa eu representar o sentido do movimento dele, ó. Se o sentido desse corpo, do movimento desse corpo fosse o sentido horário, então movimento. Então, pessoal, quer dizer que esse corpo que está aí se movimentando no sentido horário teria, para cada instante de tempo, né, ele teria sua velocidade mudando de posição. O vetor velocidade está mudando em direção e sentido. E aí vem de novo a pergunta, a velocidade mudou? Gente, taxativamente, afirme que sim. Porque apesar de eu não falar nada do valor, eu afirmo que a velocidade mudou porque alterou sua trajetória. E isso só foi possível graças à aplicação de uma força resultante. Então, como eu já tinha te antecipado, e agora eu posso dizer para vocês oficialmente que para que um corpo altere sua trajetória, sobre ele tem que atuar uma força resultante centrípeta. Então, gente, esse nome centrípeta, claro, está ligado à ideia de centro, de algo que é apontado para o centro. Então, observe que nessa figura aí que vocês estão vendo aí comigo, observe que o que está fazendo aí o corpo alterar sua trajetória aí é esse fio. Se não fosse esse fio, pessoal, esse corpo não alteraria sua trajetória. Então, esse fio aqui, olha, está aplicando uma força que está mantendo esse objeto aí nessa trajetória curvilínea.
nessa trajetória aí circular. Então, existe uma força, olha, aplicada para o centro, que está fazendo o corpo alterar sua trajetória. Então, Diego, isso quer dizer que sempre que um corpo alterar sua trajetória, sempre vai atuar nele uma força resultante atuando para o centro. Sempre, gente, sempre, sempre. Sempre vai ter uma força resultante centrípeta. Então, entenda isso. A força resultante centrípeta é aquela que altera a trajetória de um corpo, ok? Então, você entendeu já isso aí? A gente falou bastante para que você realmente possa introjetar essa informação, tá bom? Um corpo só altera a sua trajetória se, e somente se, sobre esse corpo atuar uma força resultante. No caso, a gente apelida de força resultante centrípeta. Mas olha, veja, e todas as minhas aulas eu falo muito sobre isso. Falo porque, como professor, eu sei que muitos estudantes se preocupam muito em resolver questões, em ir para conta. Claro que isso é bom, gente. Mas se você estiver fraco conceitualmente, também é muito fácil pegar você desprevenido. Eu quero mostrar isso para você em duas questões que eu vou resolver já já. Porque você escutou todas as informações que eu disse até agora e deve estar pensando assim, ou pode pensar, né? Então existe uma força centrípeta. Você já deve ter, na aula de hoje, veja que eu usei várias vezes a palavra força resultante centrípeta. Eu falei sobre força resultante e não apenas força centrípeta. E por que eu não falei isso? Porque, gente, força centrípeta não é uma força, não é uma força do nada. E, Diego, não estou entendendo mais nada, está complicando muito isso. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Nós, quando falamos sobre aplicações das leis de Newton, eu falei para vocês sobre a força-peso, eu falei para vocês sobre a força normal, eu falei para vocês sobre a força de atrito, eu falei para vocês sobre a tração, eu falei para vocês sobre a força elástica, eu falei sobre essas 5 forças. Existem outras forças? Claro que existe. Existe, por exemplo, a força elétrica, existe, por exemplo, o empuxo, existe, por exemplo, a força magnética. Então, existem outras forças que não apenas essas 5 que eu citei, tá bom? Mas no mundo da mecânica, essas 5 aqui são as que nos preocupam. Vou repetir: peso, normal, tração, força elástica e a força de atrito. Essas 5 forças. E por que eu estou falando sobre isso? Para você não pensar que entrou mais uma na conversa. Você, entrou a 6ª. Qual é? Força centrípeta. Gente, centrípeta não é força. Centrípeta é uma resultante. Diego, não estou entendendo legal isso. Pois bem, então olha aí para essa imagem, essas imagens, deixa eu sair da frente para que vocês possam acompanhar comigo o raciocínio, aonde é que eu quero chegar com isso aí, tá bom? Pessoal, veja, nessa primeira imagem, nós temos aí um bloco que está se movimentando sobre uma mesa, e aí esse bloco que está sobre uma mesa, ele está preso a um fio, certo? E aí esse fio, a força que o fio faz no bloco, como é que a gente chama mesmo? A gente chama essa força de tração ou tensão. São sinônimos, ok? Tração ou tensão. E vamos imaginar que esse corpo está se movimentando aí, olha, no sentido horário. Então, nesse momento aqui, o vetor velocidade ele vai apontar assim, ó, nessa direção. O cara está se movimentando assim, ó, no sentido horário. Beleza? Então, pessoal, o que nós diríamos nessa situação aqui? Qual é a força daquelas 5 forças que a gente conhece? Quais são as 5 mesmo? Vou repetir. Peso, normal, tração, força elástica e atrito. Dessas 5 forças, qual é a que está mantendo o corpo preso a essa trajetória? Então você olha para a figura e diz, Diego, quem está mantendo o cara preso a essa trajetória, fazendo ele alterar a trajetória dele, é a tração. Muito bom. Então, o que é que a gente diz? A gente, então, anota a seguinte coisa. Se a tração é a responsável por fazer o cara girar, por fazer o cara mudar a sua trajetória, então a gente diz que a tração é a força resultante centrípeta. Olha que legal, gente. Vê se você entendeu aí a lógica. Não é que a tração, não é que tem 2 forças para o centro. O cara diz, tem a tração e a centrípeta. Não, gente. Não. A tração é a centrípeta, porque é ela quem está fazendo o cara alterar a sua trajetória. Agora faça aquele exercício mental. Imagina você cortando esse fio. Então o corpo está lá girando e você cortou o fio. Claro que esse corpo vai parar de girar. Então o que faz ele alterar a trajetória é a tração. Por isso,
como o corpo está alterando sua trajetória e a tração é a responsável, a tração então é a nossa componente centrípeta, é a nossa força resultante centrípeta. Ah, rapaz, acho que peguei a lógica. Pegou a lógica? Então, vê se você pegou a mesma lógica, pule para a figura aqui do lado. Na figura do lado, eu vou imaginar o mesmo cenário, tá bom? Eu vou imaginar que esse bloco aqui, ó, está andando aqui no sentido horário, então esse é o sentido do movimento. Diego, podia ser no sentido anti-horário? Claro que podia, não teria nenhum problema disso não, tá bom? Mas o que eu quero discutir mesmo com vocês é qual é a força que está fazendo ele alterar a sua trajetória. Então, olha, você consegue visualizar que aqui é uma mola? Então, a força que está mantendo o cara preso a essa trajetória é a força elástica. A força elástica. Então, o que é que a gente diz, pessoal? Ah, já sei, a gente diz que para o centro tem a força elástica e a força centrípeta. Não, gente, de jeito nenhum, porque centrípeta não é uma força, é uma resultante. A gente diz que a força elástica é a força centrípeta. Ela é a responsável por alterar a trajetória desse bloco. Ah, Diego, então ela é a responsável. Ela é a responsável. Se não fosse a força elástica, se não fosse a mola, o corpo não estaria alterando a sua trajetória. Sacou, gente? Como a ideia aqui é simples, mas que é o simples porque você está entendendo. Então, valorize seu conhecimento. Então, por exemplo, olha aí, vamos imaginar que isso aqui fosse uma lua orbitando um planeta, tá certo? Por exemplo, uma lua orbitando Marte. Imagine aí, tá certo? Então, vamos imaginar que essa lua está se movimentando também aqui, ó, nesse sentido. Então, o vetor velocidade, ele aponta nessa trajetória, nessa direção. O cara está andando no sentido horário, estou imaginando sempre isso aí, tá certo? E qual é a força nesse caso aí que está segurando o cara? Veja, você está vendo um fio ligando a lua ao planeta? Não, então não é atração. Você está vendo uma mola ligando a lua ao planeta? Então não é a força elástica. É o atrito? É a normal? É a centrípeta? Por favor, centrípeta de jeito nenhum, né? Isso você sabe que não é, que centrípeta não é força. A força, gente, que está aí mantendo esse cara preso a essa trajetória, no caso, é a força gravitacional. A força gravitacional. E, Diego, então você não falou dessa força, não? Não, gente, não falei realmente sobre a força gravitacional, assim, nas nossas aulas não falei, porque ela não é muito cobrada em provas. Mas eu só quero te mostrar que a força que está mantendo o cara preso aí, a Lua presa ao planeta, é a força gravitacional. Ok? Então fica ligado nessa informação. E nesse último caso aí, imagine um carro fazendo uma curva. Aliás, a gente vai explorar bem esse caso particular já, tá bom? A gente vai falar sobre essa situação de um carro fazendo uma curva. Mas de saída eu quero pensar com vocês. Como é que um carro ele consegue, por exemplo, deixa eu desenhar aqui do lado de fora, só para vocês poderem entender legal o que é que eu quero falar. Então imagine que isso aqui é uma curva, tá? E eu estou vendo um carro de cima. Eu estou vendo um carro assim, ó, como se fosse uma visão aérea. Eu estou vendo o carro entrando numa curva aqui, ó, e ele conseguindo terminar a curva saindo lá do outro lado. Então, gente, o que é que está acontecendo com o carro? Ele está o tempo todo alterando sua trajetória. Você concorda comigo que o carro está o tempo todinho, olha, mudando a sua posição. Porque ele está vindo, olha, e no sentido, eu estou imaginando que o sentido do movimento é esse aqui, ó. Então, o vetor velocidade está o tempo todinho alterando de trajetória, mudando de posição. Ok, pessoal? Então tem que ter uma força que mantenha o cara preso a essa trajetória, porque senão ele iria escapar. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu botar de vermelho. Então tem que ter alguma força aqui. Qual é a força? Aí agora você vai lá nos seus arquivos mentais e procura daquelas 5 forças que a gente discutiu. Qual é a força que está mantendo esse carro preso a essa trajetória? É um fio que está ligado ao carro? Você, claro que não. É uma mola? Claro que não. Qual é a força, então, que está mantendo esse cara preso a essa trajetória curvilínea? É a força de atrito. Porque, gente, se não tivesse atrito entre os pneus e o solo, se não fosse o atrito, o cara iria derrapar cada vez que ele tentasse fazer uma curva. Então, ele não conseguiria completar a curva. Então, é como se a força de atrito aí, nesse caso, fosse o fio dessa situação aqui de cima, olha. É como se fosse a mola dessa situação aqui. Só que não tem fio nem mola. O que está mantendo o carro preso aqui, ó,
nessa trajetória curvilínea é o FAT. Então, o que é que a gente diz aqui, pessoal? A gente diz que o FAT, a força de atrito, é a nossa componente centrípeta, é a nossa força resultante centrípeta. Ok? Eu esqueci de anotar aqui que a força gravitacional, nesse caso, deixa eu sair da frente para vocês poderem ver, que a força gravitacional, ela é a força resultante centrípeta. Tranquilo? Deixa eu anotar aqui. Só para você poder ter essas anotações bem organizadinhas para vocês, tá bom, gente? Então, pessoal, olha que legal. Então, você entendeu que força centrípeta não é uma força e que sim é uma resultante e que, sendo ela uma resultante, eu tenho que me perguntar qual é a força que está mantendo esse cara, aquele objeto que está lá mudando a trajetória, qual é a força que está fazendo isso? No primeiro caso foi a atração, no segundo caso foi a força elástica, no terceiro caso foi a força gravitacional, no quarto caso foi a força de atrito e, claro, eu poderia ter outras situações. Eu apenas mostrei essas para vocês, para que vocês tenham uma noção. E como eu te falei, olha, deixa eu aparecer aqui para você me ver, como eu te falei, as questões exploram isso, tá, gente? Eu falo muito sobre essa parte conceitual, como você bem sabe. Eu peço sempre para você ter essa paciência, porque a minha experiência me mostra que é importante, sim, você entender toda essa parte conceitual. E olha, eu estou até sendo sucinto com as informações, porque eu quero que você acerte questões. Mas veja como é importante toda essa discussão que a gente teve até aqui. Veja lá, quero te mostrar duas questões que, claro, os autores dessas duas questões, claro que eles queriam pegar um estudante desprevenido. Ele não vai fazer isso com o estudante de superação, porque o estudante de superação ele já está bem desenvolvido, as ideias, está bem desenvolvidas as ideias na cabeça dele com relação a tudo que foi discutido até agora. Então, deixa eu te mostrar aí duas questões bem interessantes sobre esse tema, tá bom? Então, olha, a questão diz assim: uma esfera de aço suspensa por um fio de aço descreve uma trajetória circular. Então, olha, eu já virei aqui, ó, eu já estou vendo na figura, mas a questão também deixou claro que o cara está o tempo todo alterando sua trajetória. Então, gente, para um corpo alterar sua trajetória, tem que ter uma força resultante centrípeta, ok? Aí ele diz assim: de centro O em um plano horizontal. No laboratório. Deixa eu marcar aqui o que significa plano horizontal para a gente discutir um pouquinho sobre isso aí já, tá certo? O que significa isso aí? Plano horizontal. Existe também o plano vertical, mas vamos falar sobre o plano horizontal, já eu vou te falar a diferença entre os dois. Aí ele diz assim: as forças, olha o comando da questão, as forças exercidas sobre a esfera, desprezando a resistência do ar, são. Então, gente, olha lá, deixa eu aparecer aqui para vocês poderem entender. Veja que a questão me mostrou uma figura que tem um corpo preso a um fio e ele está dizendo que o cara está girando, certo? E o que ele quer saber, qual é o diagrama de forças que atua nesse cara. Qual é o diagrama de forças? Quais são as forças que atuam nesse cara? Então, ó, eu fiz questão aí de separar a imagem um pouquinho maior, vou até ampliar um pouquinho mais para a gente poder entender, tá? Então, pessoal, veja que você tem cinco alternativas aí, tá? Mas qual é aquela que satisfaz ao que a questão quer saber? Então, primeiro vamos para o diagrama de forças, né? As forças que atuam aí nessa esfera. Então, para começar, pessoal, eu sempre começo colocando a força-peso na jogada. A força-peso que é a força que a Terra faz atraindo os corpos. Então tem aqui, olha, para vertical para baixo, a força-peso. Ok, gente? E qual é a outra força que atua nesse corpo? A outra força é a força que o fio faz no corpo, que está aqui, ó, na direção do fio, que é a tração. Tração ou tensão são sinônimos, tá bom? Na prática não são sinônimos, mas para nós será sinônimo. Então, tração. E qual é a outra força que atua no corpo? Aí você diz: ah, Diego, então como o cara está girando para cá, olha, tem a força centrípeta. Gente, se o seu concorrente fizer isso, olha, meio duro o que eu estou dizendo, mas é verdade, concorrência é isso, né? A gente também tem que entender que, querendo o nosso local ao sol, a gente precisa entender que eu tenho que passar na frente de muita gente. Então, se o seu concorrente fizer isso,
Tu bate até palmas para ele, diz assim, massa, arretado, é essa mesmo. E olha que tem alternativa para isso. Ó. O cara estufa o peito e vem aqui na letra A. Ó. Você tem alguma dúvida de que o autor da questão, ele queria que vocês fizessem isso? Que vocês colocassem peso, tração e força centrípeta? Mas você sabe que isso não é verdade, pessoal. Porque peso é uma força, beleza. Tração é uma força, beleza. Mas centrípeta não é uma força, gente. Centrípeta é uma resultante. Então, dito isso, claro que a resposta não é a letra A, porque eu não tenho isso aqui, olha. As forças que atuam no corpo são apenas essas duas que vocês estão vendo aí. Tração e peso. Por isso que a resposta é a letra E. Entenderam? Então, olha, a letra E é a resposta do nosso gabarito, porque são as únicas forças que atuam no corpo. Beleza, pessoal? Então, veja que interessante isso aí, tá bom? Questão bem simples, mas que se eu não tiver ligado nessas informações, eu vou cair. E deixa eu só rapidamente explicar o que significa plano vertical e plano horizontal. Então, plano horizontal, deixa eu aparecer aqui maior para você poder entender. Plano horizontal é um corpo girando assim, ó, como o nome sugere, na horizontal. Então, ele está girando sem subir e descer. Então isso é girar num plano horizontal. Ele não sobe e desce. Ele apenas está num único plano horizontal aqui, olha. Beleza? Já no plano vertical, o corpo sobe e desce. Então quando eu estiver fazendo uma questão, claro que isso vai ser importante, tá, gente? Eu saber se um corpo está girando num plano horizontal, como foi o caso da questão, ou se está no plano vertical, quando o cara sobe e desce. Beleza? Porque isso vai influenciar diretamente no diagrama de forças. Então se liguem nessas informações, tá bom? Então, bem, você entendeu toda a questão? Se entendeu, essa daqui, a próxima, você também vai tirar de letra, não vai ter problema nenhum com ela. Então lá vai. Um bloco desliza com atrito. Então, olha, já vou grifar aqui que a questão nos afirma que o sistema tem atrito, tá, gente? Com atrito. Sobre um hemisfério e para baixo. Então, ele está nos afirmando que o cara vai começar a cair, beleza? Qual das opções melhor representa todas as forças? Gente, olha, mais uma questão sobre diagrama de forças, olha. Todas as forças que atuam sobre o bloco. Então, pessoal, veja lá. Mais uma questão que quer, com certeza, fazer com que o estudante caia na pegadinha. Em algum tipo de pegadinha. Então você tem 5 opções aí, vamos ver qual é aquela que responde a questão, certo? Então eu fiz questão aí, ó, de deixar um hemisfério maior para você poder entender e marcar o diagrama de forças comigo. Então vamos começar com qual força? Eu sempre lhe dou o conselho de você começar com a força peso. Então a força peso aqui, olha, vertical para baixo, beleza? Tá aí a força peso. Gente, a outra força que também não é problema para a gente marcar é o atrito. Não esqueçam que o atrito é sempre paralelo à superfície, tá? Paralelo à superfície e contrário à tendência do movimento. Você, Diego, como é a história mesmo? Então, para você aí que deu uma rápida esquecida, mas aí eu estou aqui fazendo questão de lembrar, se esse aqui é o sentido do movimento desse objeto, olha, se esse é o sentido do movimento do objeto, movimento, então a força de atrito ela vai estar no sentido oposto a essa tendência do movimento e paralela à superfície. Então a força de atrito vai estar aqui assim, olha. Tá? Deixa eu melhorar essa figura aqui, rapidinho. Pronto. Então o atrito ele vai estar aqui, ó, paralelo à superfície e contrário à tendência do movimento, tá aí o FAT. E tem mais uma força, pessoal. Qual? Que é a força de contato com a superfície. Você, Diego, mas eu não já marquei o atrito? Boa. Mas fora o atrito, que também é uma força de contato com a superfície, nós temos a força normal. Que não esqueçam que tem esse nome, por quê? Porque ela tem que ser perpendicular à superfície. Pessoal, para ser perpendicular a uma coisa esférica, então a força normal ela tem que passar por aqui pelo centro. Ó. Isso aqui é o centro do nosso hemisfério, então a força normal ela vai vir aqui nessa trajetória aqui assim, ó. Olha para onde está a força normal. Cuidado para não dar vontade de colocar a força normal para cima, tá? Tipo assim, a força normal seria assim. Não, gente. A força normal ela é perpendicular à superfície. Ela tem que formar 90 graus com a superfície. Então as forças são essas, olha. Tem o peso, tem a normal, tem o atrito. Ah, Diego, mas faltou uma. De qual? A força centrípeta. Olha aqui a força centrípeta. Gente, vamos ver se teria alternativa para isso aí. Caso você imaginasse que tivesse mais uma força aqui, vamos ver, vamos voltar lá para ver se tem alternativa. Então, olha, não seria a letra A, por quê? Porque o peso está certo, a normal está certa, mas o atrito está errado. Olha a letra B.
Beleza o peso, o atrito, beleza, mas esqueceram de botar normal, por isso não é a letra B também. Letra C, o peso está certo, o atrito está certo, e olha o que o cara botou aqui, a centrípeta. Então não é essa daqui, porque não tem centrípeta e o cara também esqueceu da normal. Olhe para a letra D. O cara botou o peso, o cara botou a normal, o cara botou o atrito, tudo certo, mas ele botou a centrípeta, ó, esperando que alguém venha e faça isso aqui no diagrama de forças. Claro que você, estudante de superação, não vai cair numa pegadinha dessa, porque centrípeta não é força, centrípeta é resultante, por isso não é a letra D a resposta, e ficamos então com o gabarito da letra E. As forças são a força peso, a força normal e o atrito. Então, pessoal, esse primeiro momento da aula, esse primeiro bloco, foi exatamente para te mostrar todas as informações sobre o que vem a ser a força resultante centrípeta. Primeiro, ela é responsável por alterar a trajetória de um corpo. Então, fixa isso na tua cabeça. Um corpo, quando alterar sua trajetória, sempre é graças a uma força resultante centrípeta. No próximo bloco eu vou falar mais, só que da parte matemática, certo? E a última coisa é que centrípeta não é força, centrípeta é uma resultante. Logo dito isso, eu tenho que lembrar daquelas forças que a gente já discutiu. Vou repetir: peso, normal, tração, força elástica e atrito. Qual dessas, ou quais, tá? Poderia ser no plural. Qual ou quais são as responsáveis por alterar a trajetória de um corpo? Então, dito isso, eu espero que esse bloco tenha sido bastante interessante para você e satisfatório, tá bom? Beijo no cérebro e tudo de bom.